10 anos depois, uma reportagem muito grande sobre o governo Fernando Henrique, com provas cabais sobre a compra de votos a favor da emenda da reeleição do presidente Fernando Henrique, que fui eu que fiz. E agora eu faço muitas reportagens, fiz muitas sobre o Lula, muito ruins, agora, enfim, tenho acompanhado o governo Dilma. Dois deputados foram caçados, né? Não, pior. Então essa história é muito fascinante, daí porque foi uma reportagem que a Folha fez, durou uns 45 dias, mas ela nunca foi muito bem acompanhada, vamos dizer assim, pela mídia em geral. Então ocorreu o seguinte: os 2 deputados confessaram em áudio terem recebido R$200 mil em dinheiro para votar a favor da emenda da reeleição que foi aprovada em 1997 e permitiu que no Brasil pudessem ser realizadas eleições presidenciais nas quais o presidente incumbente, que estava no cargo, concorresse a mais um mandato, ou seja, a reeleição. Até 1997, a Constituição proibia o instituto da reeleição para ocupantes de cargos executivos, prefeitos, governadores e presidente da República. Então, o prefeito, o governador e o presidente eram eleitos, ficavam 4 anos no cargo, findos esses 4 anos, não podiam concorrer à reeleição. Por que o sistema era esse? Até quando o Brasil voltou à democracia em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, a morte dele, a posse de José Sarney, o primeiro civil, o Brasil tinha presidentes da República que tinham um mandato de 5 anos. Sarney ficou 5 anos, foi inclusive um processo muito rumoroso na Constituinte em 88, mas enfim, consolidou-se que o mandato presidencial seria de 5 anos. Em 1989 foi eleito outro presidente da República, aí então na primeira eleição direta que o Brasil teve, Fernando Collor de Mello, eleito para ficar 5 anos, deveria ficar 90, 91, 92, 93 e 94. Na revisão constitucional, que estava prevista para acontecer, ocorreu em 93. Nessa época, o Brasil passava por uma crise muito grande e havia um candidato, ou pré-candidato a presidente, muito favorito nessa época, que era Luiz Inácio Lula da Silva. Todo mundo achava que na primeira eleição seguinte, a do Collor, que foi retirado do cargo por impeachment, era Itamar Franco, o presidente, enfim, tampão, não é? O Brasil vivia um caos, o plano real ainda não existia, enfim, estava mais ou menos claro que naquele quadro o eleito seria Lula. Na revisão constitucional, o que foi feito? Todas as forças contrárias à eleição de Lula pressionaram para reduzir o mandato presidencial para 4 anos, porque o Lula vai ser eleito. Vamos reduzir para 4, já que ele vai ser eleito, vamos reduzir para 4. Isso era óbvio, que esse era o clima. E mais, não pode ter reeleição. Assim foi feito. Ocorre que em 93 para 94, o governo Itamar, de uma maneira até muito sábia, conseguiu conduzir o país, para surpresa de muitos. Teve um ministro da Fazenda, que foi Fernando Henrique Cardoso, que implantou o Plano Real, controlou a inflação, o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 94, nos Estados Unidos. O clima foi outro. Lula, que em março de 94, era o favorito para ganhar a eleição, e em outubro daquele ano perdeu no primeiro turno para Fernando Henrique, eleito presidente da República, com a inflação já quase controlada, etc. Fernando Henrique fez um governo de estabilização da economia, da política, de reconstrução financeira do país. E o grupo que antes, na reforma da Constituição, era a favor apenas 4 anos, sem reeleição, puxa, agora precisamos mudar isso. Agora nós precisamos ficar mais tempo. Havia um grande operador político de Fernando Henrique Cardoso, chamado Sérgio Mota, que falava que o PSDB precisava ficar 20 anos no poder. E, enfim, o processo da reeleição do Fernando Henrique foi andando, foi uma emenda constitucional, era necessário mudar a Constituição, e deputados foram comprados para votar a favor dessa emenda. Tudo isso era sabido dentro do Congresso Nacional. Eu havia chegado a Brasília, transferido para cá em 96, acompanhava isso muito de perto, sabia que deputados estavam vendendo voto para votar a favor da emenda da reeleição de Fernando Henrique. Isso era um fato. Vários jornalistas sabiam, só que era muito difícil provar. É a tal história do off. Como é que eu vou provar que ele vai vender o voto dele, está em vias de vender? Aí eu procurei várias pessoas que se dispuseram a me ajudar, as fontes. Eu falei, olha, como é que se compra um voto de um deputado? Não é na feira.
Há reuniões, há conversas e a entrega do dinheiro e o voto. Aí eu contatei várias pessoas, porque nem todos vendem o voto. Alguns poderiam não querer vender. Eu falei, mas vocês serão contatados. Eu me lembro que eu contatei 6 ou 7 que eu julgava que seriam pessoas mais íntegras e que eventualmente iriam recusar. Aí uma delas topou. Eu dei para ela um gravador e falei, você vai na reunião com esse gravador no seu bolso do paletó e vai ser o meu gravador, a minha fita, você não vai manipular, você vai entrar, quando você sair você dá para mim. Porque eu tenho que ter segurança absoluta que essa fita é íntegra. E assim foi durante muito tempo, 4 meses. E tudo foi registrado, tudo, absolutamente tudo. As provas eram incontestáveis. Né? Os deputados dizendo que receberam dinheiro, quem pagou, como foi, de que forma foi. Né? Dinheiro, em dinheiro, dentro de um saquinho, etc. Então, no dia 13 de maio, com as provas já... não eram indícios, eram provas. Então, está até na minha sala ali, depois você pode ver a primeira página. Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil, que vendeu o voto. Isso foi publicado. A reportagem foi publicada. Eram 2 deputados citados, né, que tinha prova absoluta e outros tantos indícios. O que era necessário a partir disso? Que se abrisse um inquérito, uma CPI, um inquérito e um processo pela Procuradoria-Geral da República, não é para apurar. A CPI não foi instalada. Os deputados imediatamente renunciaram ao mandato. Renunciaram. Eu renunciei ao mandato por razões pessoais. E sumiram. O Delfim Neto, que cada vez mais se torna um dos melhores frasistas do Brasil, à época disse, nunca vi ganhar um boi para entrar e uma boiada para sair. Sugerindo que, enfim, você sabe o quê? Os deputados sumiram. A iniciativa da oposição à época de instalar uma CPI foi abafada. 2 nomes, em menos de um mês que a CPI foi abafada, foram indicados ministros, 2 ministros novos do PMDB. O jurista internacionalmente conhecido Iris Rezende, de Goiás, virou ministro da Justiça, conhecido mundialmente pelas suas habilidades jurídicas do PMDB, foi nomeado pelo Fernando Henrique ministro da Justiça. E imediatamente também, o grande especialista também em transportes públicos, e especialista, foi Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi nomeado ministro dos transportes. O PMDB, em peso, en masse, se recusou a aderir à investigação. Não houve investigação. O procurador-geral da República à época chamava-se Geraldo Brindeiro, havia sido conduzido várias vezes pelo então presidente Fernando Henrique, disse que não havia indícios de nada. Quando havia provas, na verdade indícios não havia provas.